Assim como calças mais largas, celulares de flip e pochetes, no mundo dos carros também tem modas que vão e voltam. E uma delas é a das versões esportivadas, ou seja, de carros com carinha de carro esportivo, mas que não passam disso. É o caso do Creta N-Line, que passou por uma boa repaginada em 2024 junto com as outras versões. Agora chegou a hora de apresentá-lo por aqui. Primeiro, claro, eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a tudo que a Quatro Rodas faz, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado, ou então clicar no link de assinatura que está na descrição desse vídeo. Fazendo a sua assinatura, você tem acesso completo ao nosso site, tem a nossa revista impressa e ainda por cima tem acesso completo a todas as edições de Quatro Rodas desde 1960 lá no nosso aplicativo. A N-Line é a segunda versão mais cara do Creta e é a única que tem visual exclusivo. Nem a versão de topo tem um visual tão diferente como essa daqui. A começar pelos para-choques. Aqui no dianteiro, por exemplo, é tudo mais reto, você vê linhas mais horizontais. Essa parte aqui é interligada, né? A grade interliga os faróis. Nas outras versões não, nas outras versões o farol ele vem acompanhado de uma moldura inferior no para-choque e a grade se junta aqui a essa parte superior. Nessa não. Caso você não lembre, vai aparecer aí para você agora na tela. E aí você tira suas conclusões, inclusive me conta nos comentários se você prefere essa daqui ou as outras versões. Voltando, essa parte aqui também fica mais alta. Tem aqui, claro, o N-Line, né, que identifica a versão, e o logo da Hyundai fica um pouquinho mais para baixo. Além disso, fica essa parte aqui toda vazia, né? Fica uma parte um pouco mais lisa que destaca essa parte superior das luzes. Isso aqui tudo é iluminado até aqui no meio, como DRL, né? A luz diurna, fica só essa parte. Isso daqui só acende como lanterna junto com os faróis. Por falar em faróis, é tudo em LED, inclusive a seta, que fica aqui nesses três quadradinhos e é dinâmico. Para fechar aqui, câmera dianteira, no caso tem câmera 360, eu vou te mostrar direito quando eu estiver lá dentro, mas tem câmera e tem sensor de estacionamento. Aqui de lado também é muito fácil identificar um Creta N-Line, começando pelas rodas, que também tem um desenho exclusivo, com essa vibe meio esfirra, né? Um desenho ousado, polêmico. Particularmente não sei se eu gosto, preferia aquela roda do N-Line gringo, que inclusive vai aparecer para você também aí na tela. É bem melhor, dá uma cara bem mais esportiva para esse carro e até aproxima da versão 1.6 turbo, né, da versão Ultimate, mas essa daqui não casa muito bem aqui não. Bom, ela tem 17 polegadas, tem esse desenho, esse acabamento na verdade em cinza aqui, com a parte diamantada, e pneus 215/60. Outro jeito de você identificar o N-Line, lógico, tá aqui no logotipo, tem aqui sempre o N-Line. E essa parte aqui de coluna, teto, a coluna traseira lá também e retrovisor, tudo sempre pintado em preto brilhante. Assim como lá na dianteira, aqui atrás o para-choque também é exclusivo, tem uma pegada mais esportiva, até com direito a esse tracinho vermelho aqui no meio, que lembra aquelas luzes de carros esportivos, de carro de corrida, mas aqui não passa de uma faixinha mesmo. Tem saída dupla ali de escape, sugerindo que tem coisa boa lá debaixo do capô. Tem também aqui um aerofólio, que só essa versão tem ele até vazado aqui no meio. Lanternas são as mesmas da versão topo de linha, as mesmas da Ultimate. E caso você não tenha reparado, sim, as versões mais caras do Creta têm lanternas diferentes das mais baratas. Nas mais baratas tem uma diferença aqui no esquema de luzes, não tem as setas dinâmicas como essa daqui tem. Então, quando você olhar um Creta na rua, presta atenção nisso para entender qual versão se trata. Aqui não tem nada falando sobre N-Line, você vai ter que entender mesmo que ele tem essa pegada esportiva, apesar de ter ele na lateral lá na frente, aqui nada de N-Line. Bom, o visual é isso. Aproveito de novo para te perguntar o que você achou do visual desse carro. Se você gostou, achou legal ou achou demais,
fala nos comentários, claro. Agora falando sobre o porta-malas, finalmente. É curioso, quando eu abro o porta-malas, reparou que a luz apagou aqui no meio? Legal isso. Bom, vamos lá. A tampa é um pouquinho pesada, por isso que eu demorei para abrir. São 422 litros de capacidade. Espaço muito bom, tá entre os melhores da categoria. Bom, agora vamos conhecer lá dentro do novo Creta N-Line 2025. Além de ter espaço bom para bagagens, o Creta também acomoda bem passageiros aqui. Eu tenho 1,75, o banco da frente está ajustado para mim e eu tô confortável aqui, tenho o suficiente. Não me sobra espaço como num T-Cross, por exemplo, mas é um bom espaço. Aqui para as pernas me sobram quase um palmo fechado. Para a cabeça também é bom, o Creta é um carro alto. De lateral eu também vou bem, dá para encaixar certinho aqui o braço, o cotovelo aqui no apoio da porta. Um terceiro ocupante, claro, é um carro compacto, não vai ser aquele conforto, mas também não vai passar tanto aperto assim, porque o túnel central é baixo, dá para acomodar os pés ali um pouco meio de lado assim, e tá tudo bem. O console central não invade tanto essa área aqui das pernas, né, do terceiro ocupante, então ele vai bem. Aqui o console central, por falar nele, tem saída de ar-condicionado e tem uma portinha USB do tipo C. Aqui é isso, sem muitas novidades. Provavelmente esse seja o melhor ângulo para você ver o tamanho desse teto solar panorâmico aqui com abertura elétrica. Ele é de série nessa versão N-Line. Agora sim, vamos lá para frente. Aqui dentro o Creta N-Line adota essa pegada esportiva, né, do visual, tudo preto, teto preto, coluna preta. Tem alguns detalhes em vermelho, como as costuras aqui do volante, costura dos bancos, costura aqui da alavanca do câmbio. No câmbio também tem esse filete em vermelho, aqui no botão de ligar o motor também. Tem também uma iluminação em vermelho nessa parte aqui. Aí como aqui tá claro, não dá pra ver, mas vai dar pra ver num detalhe aí que a gente vai mostrar. Tem uma iluminação em LED aqui em vermelho. Inclusive isso daqui não muda de cor, é a única opção de iluminação. Aí mistura, né? Tem bastante preto brilhante, tem umas texturas diferentes aqui, enfim. Tem um N também que aparece aqui no câmbio e aqui no volante. E aí só para fechar essa parte de acabamento, é um acabamento que ainda é melhor do que o do T-Cross, mas está bem abaixo do HR-V, por exemplo. Não tem nada macio aqui, é tudo plástico rígido mesmo. E deu para sentir que nessa mudança do Creta, né, que ele passou ali perto do final do ano passado, ele teve um downgrade, né? Ele deu uma quedinha no nível de acabamento. Não tá um acabamento tão ruim, mas deu para perceber que caiu. Aqui essa parte de cima das telas dá pra gente ver o encaixe aqui bem ondulado, tem algumas rebarbas. Essa parte aqui também falta um primor ali de encaixe, falta algum material pelo menos com uma textura emborrachada, que aqui não tem nada. Um escorregão que eu vi aqui falando em acabamento é que só o botão do vidro do motorista tem iluminação, os outros não tem. Não custava nada colocar luz nos outros comandos aqui, né? Agora falando dos bancos, eles são bonitos, não tem uma pegada esportiva, não tem aquela aba um pouco mais pronunciada, mas são bonitos, são de couro perfuradinho, tem de novo aqui as costuras em vermelho. Tem ajuste manual só, não é como na versão Ultimate, lá na versão mais cara. Tem ajustes parcialmente elétricos, aqui é tudo manual. Mas pelo menos no do motorista tem ventilação. Isso é bom demais, principalmente nesse calorão que anda fazendo por aqui. As telas, as duas são de 10,25 polegadas. As duas têm boa qualidade de imagem. Aqui o quadro de instrumentos tem também uma riqueza de informações, você consegue personalizar, tem várias visualizações diferentes, você consegue ver do jeito que tá assim, analógico, né, com pegada mais vermelha ou azul, tem uns outros cubinhos ali, que aí fica uma coisa meio estranha. A central multimídia é completa, tem até GPS nativo aqui, que hoje quase ninguém usa, e tem Android Auto e Apple CarPlay, mas só via cabo. Isso também é um escorregão, apesar de ter aqui o carregador de celular sem fio. Aí para você ligar, tem aqui o USB convencional ou USB do tipo C, mas só o convencional é para dados, o USB do tipo C é para carga.
Nos equipamentos, além do que eu já fui falando durante o vídeo, tem também 6 airbags, tem freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, tem aqui o sistema de câmera 360 graus, vai aparecer no detalhe aí com mais riqueza para vocês, mas é isso, aparece 360 em 3D aqui, dá para você mexer, tem vários ângulos de câmeras, é bem interessante. Tem aqui também ar-condicionado digital de 2 zonas, ajuste de altura do faixa do farol. E aí também tem aqueles sistemas de auxílio à condução. Tem piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, tem os sensores, claro, de estacionamento e o assistente de permanência e centralização em faixa. Mas esse sistema, confesso que é um pouquinho chato. A hora que eu estiver dirigindo o carro daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como ele pode ser incômodo. Aí eu vou explicar melhor daqui a pouco. E ele não tem o sistema de alerta de pontos cegos nos retrovisores, mas tem um outro sistema de câmeras que dá para substituir, dá para tentar colocar no lugar ali. Eu vou te mostrar também quando eu tiver com esse carro em movimento. Em relação à versão Ultimate, que é a versão topo de linha, esse carro aqui perde o banco parcialmente elétrico, como já falei, o retrovisor eletrocrômico, perde os alertas de pontos cegos também, que eu falei agora há pouco, perde também o sistema de saída segura, que é um sistema quando você vai abrir a porta e está passando um carro, uma moto, uma bike do lado, ele vai te avisar para você não abrir a porta, e também vai perder o alerta de tráfego cruzado traseiro. É isso, mas e no desempenho? Como é o Creta N-Line, essa versão esportivada? Eu vou te contar agora, vamos lá. Junto a essa reutilização, o novo Creta ganhou uma opção de motor 1.6 turbo com 193 cavalos de potência e um câmbio que acabou gerando polêmica de dupla embreagem a seco. Mas não é o que a gente tem aqui na versão N-Line, não é o que a gente tem nessa versão esportivada, embora ela sugira que tem um motor potente. Como eu falei lá fora da dupla saída de escape, esquece, aquilo lá é puramente estético. Aqui a gente tem que se contentar com motor 1.0 turbo de 3 cilindros de até 120 cavalos de potência. Mas esse motor passou por mudanças recentemente para se adequar às novas normas de emissões, né, o Procon VL8, e aí ele perdeu potência. Antes ele tinha sempre 120 cavalos, independentemente do combustível. Agora são 120 cavalos só com etanol. Com gasolina ele passa para 115 cavalos. Se a gente for considerar 5 cavalos de potência num carro desse porte, é uma mudança significativa. O torque não mudou, continuou o mesmo de 17,5 kgfm e o câmbio também é o mesmo, automático de 6 marchas. E essa redução de potência fez diferença aqui no Creta, viu? Antes, nos testes antigos, com a calibração antiga desse motor, ele ia de 0 a 100 km por hora em 11,3 segundos. Esse número subiu para 13 segundos. É uma diferença muito grande e dá para sentir isso no dia a dia, dá para sentir que o carro ele se esforça mais, o motor vai se esgoelar mais, vai fazer mais barulho. Os números não negam que esse carro piorou sim no desempenho, principalmente na rodovia, quando você está ali numa subida, alguma coisa do tipo, você tem que pisar mais no acelerador para ter mais reduções de marcha, para que ele consiga ter fôlego de superar esses aclives. Para ultrapassagens, a mesma coisa. Apesar disso, o câmbio continua bom, continua tendo trocas ali muito boas, trocas suaves de marcha, não é nem de segurar tanto, nem de jogar a marcha muito alta. Isso inclusive também pode depender do modo de condução que você escolher. Ele tem 3 modos aqui, tem o Eco, o normal e o Sport. É como todo outro carro, mas vale sempre a pena explicar. No Eco ele vai sempre jogar uma marcha acima para deixar a rotação mais baixa e para isso economizar combustível. Só que para isso o carro também vai ficar menos esperto, ele vai ficar um pouquinho mais lento. No normal é normal, dá autoexplicativo, e no Sport ele vai sempre jogar uma marcha a menos, ou então ele vai aumentar um pouquinho o giro do motor e vai tornar tudo um pouquinho mais sensível aqui. Então, se você
ficar cansado dessa falta de fôlego ali no modo normal, no modo eco, o Sport ajuda bastante. No consumo, esse carro aqui teve uma melhora no urbano, mas uma piora no rodoviário. Agora, nos nossos testes, lembrando, sempre feitos com gasolina, assim como de desempenho, ele fez a média de 12,4 km com litro na cidade e 13,3 na estrada. Inclusive, reduziu a distância, né, entre os consumos, que normalmente é maior do que isso. Antes, ele fazia 11,5 km com litro na cidade e 14,5 na estrada, ou seja, ele reduziu a distância ali, mas melhorando um lado e piorando o outro. Na condução, apesar de sugerir isso também, ele não tem nenhuma diferença para os outros Creta, para as outras versões do Creta, não tem nenhum ajuste de suspensão, nem ajuste de escape, embora também tenha escape duplo, não muda nada aqui. E isso é bom, porque o Creta já tem a suspensão firme o suficiente, é um carro que não é do tipo que balança ou que passa ali molenga por imperfeições no solo, nada disso. Ele tem um ajuste firme, só que sem ser desconfortável. É um padrão que tem se tornado bem comum de se ver até no segmento, mas aqui no Creta é um pouquinho mais visível. Lembra até um pouquinho do T-Cross devido às suas, respeitando as suas proporções, mas isso é bom, claro, porque ajuda bastante ali, principalmente na cidade, né? Você não fica aquela coisa de tombando em curva, na estrada também ajuda em estabilidade. Isso é um comportamento bem legal. A direção tem o peso certo, é um carro bem agradável de se dirigir, é uma virtude que o Creta sempre teve, que é a dirigibilidade. Só que um ponto de crítica eu deixo pro isolamento acústico, especialmente aqui de janela e de rodas. Quando você está na estrada, você escuta demais o que está acontecendo no asfalto, você escuta muito o que está se passando ali com os pneus. Numa estrada seca vai ficar aquele ruído grave, e como outro dia eu peguei uma baita de uma chuva na estrada, parecia que estava entrando água aqui dentro, parecia que eu tinha algum vidro aberto. Eu conferi até os vidros, estava tudo fechado, até que eu fui me ligar que era o isolamento acústico das caixas de roda. E aqui também dá para escutar bem o vento aqui do lado, e até se você chegar um pouquinho perto aqui, parece que tem um pouquinho aberto, mas não tá. É um erro mesmo de isolamento acústico. Mas isso não acontece com o motor. Aqui tá tudo certo. Por exemplo, aqui eu tô a 2.000 RPM, beleza, o motor não tá fazendo tanto barulho, mas mesmo que eu pise, ele vai fazer um barulho ali e tal, é natural, mas não vai incomodar. Não vai incomodar como incomoda o barulho aqui das caixas de roda em velocidades mais altas. Para fechar, eu falei que eu ia falar de duas coisas aqui. O primeiro era o alerta de faixa, que eu falei que ele é incômodo. Numa rodovia, ou eu tô aqui agora na nossa pista de testes, que é um circuito fechado, tá tudo bem, porque você acaba andando mais reto. Mas na cidade, onde tem ali a faixa marcada, e você acaba invadindo sem querer, por desviar de alguma coisa, ele vai ficar, ó, eu tô fazendo de propósito, mas pense em você o dia inteiro com o carro fazendo isso. É do tipo que me lembra muito os carros chineses, que eu sempre faço críticas com isso. Enche o saco na cidade e você acaba desligando o sistema, porque ele vai te cansando. De novo, não dá, né? Lógico, é um alerta para te prevenir, mas teria que ter alguma coisa, uma sensibilidade um pouquinho a menos. Outra coisa é o que eu falei, que substitui os alertas de pontos cegos, que é quando eu dou seta para a direita, ele aparece aqui no lugar do contagiros uma câmera, né? Tem a câmera no retrovisor, vai aparecer a visão, eu estou vendo a roda traseira do carro. Quando eu dou seta para a esquerda, ele vai aparecer, claro, a visão da câmera esquerda no lugar do velocímetro. Então isso aqui é bem legal, não é... Você acaba não usando tanto no dia a dia, você vai olhar aqui, você não vai olhar aqui, mas de um jeito ou de outro vai te ajudar. Você acaba tendo uma visão boa também, mas não foge muito do retrovisor. O Creta N-Line custa R$ 187.590,
próximo do que custam seus rivais diretos, só que com motorização maior, como o T-Cross Highline e o HR-V Advance 1.5 Turbo. Além disso, ele custa R$ 8.600 a mais do que a versão Platinum, que é a versão imediatamente abaixo dessa aqui, e tem ali uma lista de equipamentos bem parecida, e R$ 9.400 a menos do que a versão Ultimate, que é a versão topo de linha do Creta, e aí tem um motor 1.6 turbo de 193 cavalos, é um motor bem mais potente e tem uma lista de equipamentos também bem mais robusta. Na prática, essa aqui é uma versão topo de linha com motor 1.0 turbo, tem uma boa lista de equipamentos, tem bom espaço, é um carro caprichado, com um desenho diferenciado, só que quando a gente vai olhar para a motorização, quando a gente vai olhar para o que ele realmente entrega ali de desempenho, ele deve bastante, porque em nada tem a ver com esse visual aqui que a gente vê. Enfim, agora é sua vez de falar tudo o que você achou sobre o Creta 2025 na versão inline. Fala aí nos comentários que a gente está sempre de olho e não esquece que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!